Epístola aos Efésios, capítulo 4, leremos do verso 1, vamos à leitura até o verso 6. Diz assim a santa palavra do Senhor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença nesta hora, ó Deus, com as nossas Bíblias abertas, podendo ler e ouvir, ó Deus, a tua santa Escritura. Senhor, que a tua voz seja ouvida em nossos corações, que tudo, Senhor, que nos distrai, que possa dificultar a nossa compreensão, a nossa meditação e a aplicação das verdades da tua palavra em nossas vidas, que tudo isso, ó Deus, venha a ser suplantado e vencido com o auxílio do teu Santo Espírito, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a tua voz e aplicar em nossas vidas a tua vontade. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os católicos acusam os protestantes de serem dissidentes da verdadeira e única igreja. Na visão deles, a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja em todos os lugares do mundo, uma igreja coesa, uma igreja harmônica em toda a sua estrutura, em toda a sua doutrina, em toda a sua prática religiosa. E os protestantes, ao contrário, na visão deles, são todos divididos, multifacetados e pouco afeitos, pouco interessados na unidade. De certa forma, podemos concordar que sim, há muitas coisas que separam as igrejas protestantes ou evangélicas umas das outras. Só pela quantidade inumerável de denominações, já se poderia verificar que realmente não há unidade entre os evangélicos. Mas os católicos fingem não perceber o quanto a Igreja Católica também é multifacetada e fragmentada entre os diversos grupos católicos que existem. Muita gente que tem se afastado das igrejas evangélicas e aderido ao catolicismo estão sendo iludidos com a falsa noção de que a instituição Igreja Católica Apostólica Romana é realmente a única igreja de Cristo, coesa, estável, harmônica e catalisadora de todo verdadeiro cristão bem-intencionado. Isso tudo não é verdade, é uma falácia, é um marketing barato para pessoas que se sentem incomodadas com as diferenças e as divergências que de fato existem entre os grupos cristãos. Antes de tudo, a gente tem que admitir isso. Existe, sim, muita divisão, existe muita diversidade nas igrejas, ao ponto de existir pouca ou nenhuma familiaridade entre os grupos religiosos que se auto-intitulam Igreja de Cristo. E diante desse cenário, como que a gente encara um texto como esse que a gente acabou de ler? Efésios 4, 1 a 6. Como que a gente encara isso? O apóstolo Paulo está aqui dizendo, olha, eu rogo que vocês vivam de uma maneira digna, coerente com a vocação que foram chamados, com toda a mansidão, humildade, etc., porque há um só corpo, um só espírito, uma só fé e etc. Como que a gente encara um texto como esse diante do fato de que nossas igrejas e o povo evangélico, o povo cristão é tão dividido?
A cidade de Éfeso era a capital da província da Ásia. Uma cidade importante naqueles dias, bastante populosa, onde havia bastante comércio. Era uma cidade buscada como o centro da adoração da deusa Diana. Toda a Ásia, gente de todos os lugares vinham a Éfeso para este culto pagão a esta deusa. Foi uma cidade bastante estratégica, portanto, para a propagação do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo esteve nesta cidade por 2 vezes. A primeira vez, descrita no livro de Atos, capítulo 18, versos 19 a 21, ele esteve lá e ele deixou na cidade um casal chamado Priscila e Áquila. Ele pregou na sinagoga dos judeus, os judeus queriam que ele até permanecesse, mas ele não permaneceu muito tempo ali. Depois que ele foi embora, apareceu ali na sinagoga de Éfeso um homem eloquente chamado Apolo, um homem capaz, de boa retórica, falava ousadamente, chamava a atenção das pessoas, mas ele tinha algumas deficiências teológicas. Então Priscila e Áquila trouxeram Apolo para perto deles, fizeram aquele discipulado básico, complementando algumas coisas que ele não sabia a respeito de Jesus. Então ele desejou continuar o seu ministério itinerante, passando pelas igrejas, pelas regiões, pregando o Evangelho de Cristo, agora já com um conhecimento mais completo do Evangelho. E então ele acabou indo para Corinto, onde Paulo estava. E Paulo então deixou Apolo em Corinto e voltou para Éfeso. Se você já leu a carta de Paulo aos Coríntios, você vai se lembrar da menção que ele faz a Apolo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Então, Paulo voltou para Éfeso, e essa segunda vez, portanto, que ele chega na cidade, é descrita lá no capítulo 19 de Atos. Quando ele esteve lá, ele permaneceu cerca de 3 anos, pregou na sinagoga. Depois, por conta da perseguição que sempre acontecia, ele se afastou e foi pregar e ensinar numa escola, e dali surgiu então a igreja pela pregação do Evangelho feito pelo apóstolo Paulo, uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Pessoas foram convertidas a Cristo ali, uma igreja nasceu, e era tão estratégica aquela cidade que o apóstolo Paulo diz no capítulo 19 de Atos, versículo 10, que a partir dali, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor através dele. Então, foi um ministério muito abençoador. E Paulo escreveu essa carta aqui vários anos depois, quando estava preso em Roma. Ele escreveu as cartas da prisão, como Efésios, Filipenses. A carta tem como foco falar sobre a igreja como corpo de Cristo, cujos membros outrora estavam mortos no pecado, mas foram unidos a Cristo, receberam o dom da fé para viverem nesse mundo de maneira coerente com essa nova natureza que eles receberam. Então, o tema geral da carta aos Efésios é a igreja de Cristo. Ele fala sobre a igreja do início ao fim. E essa carta é dividida em 2 partes. A primeira é profundamente doutrinária, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, porque a igreja precisa de doutrina. A igreja precisa conhecer muito bem de onde ela veio, para que ela existe, qual é o seu propósito no mundo. A igreja precisa de doutrina, de ensino profundo, conceitual, acerca das verdades, acerca do que o Senhor nos revelou. E nós temos nessa primeira parte um arrazoado no início do capítulo 1 sobre a obra da salvação, mostrando que a igreja é resultado de uma força-tarefa realizada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde os tempos eternos até o presente momento.
Nós vemos nessa primeira parte orações do apóstolo para que a igreja conheça o sentido do seu chamado, para que ela foi chamada, para que ela existe, a riqueza espiritual de tudo que ela já possui em Cristo. Nós vemos nessa primeira parte a definição da igreja como família de Deus, composta por gente de todos os lugares que estavam longe de Deus, mas foram aproximados de Deus e uns dos outros para coexistirem no reino. Essa é a primeira parte, profundamente doutrinária, teológica, essencial para nós conhecermos a verdade. E a segunda parte da carta, que se inicia nesse trecho que nós lemos, vai do capítulo 4 até o final, o capítulo 6. Nós temos aqui uma parte eminentemente prática, porque a igreja precisa ser orientada em como viver na prática o que Deus planejou para ela, como desenvolver boas obras, como deve ser a interação de cada um dos membros que compõem esse corpo uns com os outros, com seus cônjuges, com seus filhos, com seus parceiros de trabalho. Tudo isso a gente tem aqui na carta de Paulo aos Efésios. Como devem se preparar para atuar nesse mundo sem serem abatidos pelos inimigos de Cristo. Então nós temos a segunda parte totalmente prática, com conceitos práticos para o povo de Deus. A carta aos Efésios, ela é pequena na sua extensão, ela tem apenas 6 capítulos, pouquíssimas páginas, você consegue ler hoje à noite antes de dormir, se você quiser. Mas ela é profunda em seus ensinos, ela é ampla em suas aplicações, uma carta riquíssima, uma carta maravilhosa para nós estudarmos, para nós aprendermos, para nós aplicarmos em nossa vida. A igreja de Cristo até hoje precisa ser doutrinada, porque a nossa mente carnal tende à ignorância, tende ao pensamento de que já sabemos o suficiente. Mas também a igreja de Cristo precisa de orientações práticas, porque não é fácil, quando nós ouvimos um conceito, conseguirmos aplicar esse conceito, corrigir as nossas mentes, pensamentos, sentimentos e práticas à luz do conceito que aprendemos. Então, a igreja continua tendo a mesma necessidade de doutrina e de prática. Por isso, louve a Deus, sempre que você ouvir um sermão em que uma verdade bíblica é apresentada de maneira clara, de maneira profunda, e ao mesmo tempo o pregador aponta caminhos de aplicação prática. Tanto uma coisa como outra são essenciais para o cristão. Aprender a verdade e aplicar a verdade. Uma coisa sem a outra resulta numa vida cristã rasa, anômala e infantil. Sim, se nós sabemos a verdade, mas não a aplicamos, nós estamos vivendo uma vida cristã aquém do que deveria. Aliás, esse é um dos propósitos do apóstolo Paulo também. Por exemplo, aqui no capítulo 4, ele escreve aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas, levadas de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina. Porque é uma igreja que não está sustentada na doutrina e não sabe como colocar essa doutrina em prática, é uma igreja infantil, uma igreja que pode ser arrastada por qualquer vento de doutrina. O trecho que nós lemos, capítulo 4, verso 1 a 6, como eu já disse, é o início da segunda parte, que vai do capítulo 4 ao 6. Depois de ensinar, então, na primeira parte, que a igreja é criação de Deus, em Cristo Jesus, que a igreja é chamada para boas obras, o apóstolo Paulo mostra como a igreja faz isso, como que ela realiza boas obras na prática. E observe comigo o verso 1, o apóstolo Paulo faz um pedido. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço o quê? Que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. O apóstolo Paulo faz um pedido. Peço que vocês vivam de maneira digna com a vocação
a que foram chamados. Meus irmãos, todos nós que pertencemos à Igreja de Cristo, que nos tornamos membros do seu corpo, recebemos de Deus um chamado, uma vocação especial. E todos, portanto, devemos viver de maneira digna com isso, ou seja, de maneira coerente, à altura do chamado que nós recebemos. E qual é a maneira digna, coerente, à altura dessa vocação que nós recebemos da parte de Deus? Nós temos aí 4 coisas, nos versos 2 e 3. Maneira digna de viver essa vocação. Primeiro, verso 2, com toda humildade e mansidão. Segundo, com longanimidade. Terceiro, suportando uns aos outros em amor. E quarto, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Resumidamente, a maneira digna de viver esse chamado que nós recebemos de Deus para sermos seu povo, para sermos sua família, é andando com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é o básico, isso é prático. Isso é muito prático. Por que essa é a maneira de viver digna da vocação recebida por Deus? Porque Paulo poderia ter colocado qualquer coisa. Olha, vivam de maneira digna da vocação, obtendo altos diplomas, sendo profissionais de ponta, buscando prosperidade material. Ele não fala nada disso. Ele fala, olha, a maneira digna de viver é essa, humildade, mansidão, longanimidade, essas coisas. Por quê? Qual é a razão de nós vivermos assim? Por que essa é a maneira digna de viver o chamado que Deus nos fez? A resposta está no versículo 4 ao 6. Por quê? Porque há um só corpo, há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual nós somos chamados, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age sobre todos e por meio de todos, e está em todos. A razão é essa. A humildade e a mansidão, a longanimidade, o suporte mútuo em amor, o exercício dedicado de buscar a unidade e a paz do Espírito, tudo isso é porque só existe um corpo, um Deus, uma fé, uma só ordenança. É porque Deus nos fez um. E para a gente ser um e manter essa unidade, obviamente a gente precisa exercer essas coisas do verso 2 e 3. Os membros aqui da nossa igreja acordaram entre si um compromisso. Esse compromisso está fixado no quadro ali no fundo. A gente fez até um quadro um pouco maior ali. Quando você for beber água, você consegue passar os olhos ali no compromisso da membresia. O compromisso começa assim, o preâmbulo, a introdução. Como povo de Deus que somos, cremos que fomos trazidos pela graça de Deus ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo para entregar nossa vida a Ele. Nós já nos apresentamos para a pública profissão de fé e batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, junto com os nossos filhos, debaixo do pacto da graça, confiando no sustento e providência de Deus. E agora, solene e alegremente, reafirmamos esta aliança junto à família da fé. Portanto, declaramos que, e aí tem uma lista de vários pontos, e o primeiro ponto é este: trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem é membro dessa igreja subscreveu esse compromisso, que não é um compromisso criado por homens, é um compromisso que Deus exige de cada um de nós. Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz.
Esse primeiro compromisso é inteiramente baseado na palavra de Deus. Ele requer de todos os membros do corpo de Cristo que eles vivam com dedicação e em oração, buscando unidade, buscando a paz. Mesmo que alguém, meus irmãos, nunca tenha assinado esse pacto, mas é um cristão, há um chamado claro de Deus para colocar isso em prática. Efésios capítulo 4, verso 3, não está escrito só para a igreja presbiteriana ou Sião, mas está para todos. É um chamado cristão, é um dever cristão. E é um chamado, um dever que não está exposto apenas neste verso bíblico, mas em vários textos das Escrituras. Por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo fala assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. A paz de Cristo como árbitro, ou seja, quem apita o jogo dentro do nosso coração devia ser a paz. Quem determina o comportamento, quem define o que deve ser e o que não deve ser, é a paz. A paz deve reger a nossa vida. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Marcos 9, versículo 50, uma frase do Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Alguém que está inclinado pela carne, para a carne, vai encontrar destruição, vai encontrar inimizade, vai encontrar rebelião, mas aquele que está inclinado para o Espírito, ele vai encontrar vida e paz. Romanos 12, 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Romanos 14, 9, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Segundo aos Coríntios 13, 11, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá a paz. Como fruto do Espírito. Filipenses 2, 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim para a igreja: olha, igreja, se existe alguma comunhão no Espírito, completem a minha alegria, sendo unidos de alma e mente. Como um pastor que é, ele está clamando: sejam unidos. Sejam unidos naquilo que vocês sentem, nos propósitos que você tem, nas ações que vocês realizam. Aos Tessalonicenses ele escreveu: vivam em paz uns com os outros. A Timóteo ele disse: siga a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E o autor aos Hebreus: procurem viver em paz com todos. Essa é uma tônica, portanto, um dever cristão. Nós devemos viver em unidade e em paz. Volta a sua Bíblia aí em Efésios para o capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Vamos combinar o seguinte: toda vez que aparecer paz, vocês vão ler comigo. Combinado? Vou começar de novo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe,
foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação, que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Que bênção a gente ler um texto desse e perceber como Jesus de fato é o príncipe da paz, como foi anunciado pelo profeta Isaías. Ele é o príncipe da paz. Ele veio para estabelecer paz nossa com Deus, o nosso Criador, mas também veio para estabelecer paz entre nós, uns com os outros. Mas eu quero me concentrar ainda mais nesse verso 3 que nós estamos nos dedicando aqui. Volte ao capítulo 4, verso 3. O modo de viver digno da vocação que nós somos chamados inclui que nós devemos fazer tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Diante de todo esse conhecimento breve e resumido que eu trouxe, de vários textos bíblicos, mostrando a importância de nós vivermos em paz, vamos olhar para esse texto aqui e observar algumas coisas. Primeiro, ele começa dizendo assim, fazendo tudo. Se você ler na Almeida Revista Atualizada, a expressão ali é esforçando-se diligentemente. Ambas as expressões em língua portuguesa são a tradução para uma única palavra grega, que tem dois significados que se somam. O verbo que quer dizer, ao mesmo tempo, se apressar e ser zeloso. Ou seja, fazer de maneira pronta, rápida, mas fazer do jeito certo. Fazer com excelência, com esmero. Então, o esforço que nós devemos aplicar, o trabalho, a tarefa que nós temos aqui, não se trata aqui de uma tentativa pontual ou esporádica. Não é algo que a gente faz de vez em quando, mas sim uma situação ou uma ação feita com senso de urgência e com dedicação intensa. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz não é algo que eu faço às vezes. Não é algo que às vezes eu me lembro de resolver certos problemas. Não, é uma prática de vida constante, intencional. E quando há alguma situação em que a paz foi abalada, a unidade foi abalada, eu preciso prontamente agir. Não deixar para depois, esperando que o tempo cure qualquer coisa, mas agir, buscar e tratar rapidamente os problemas. Aqui na nossa tradução a expressão é essa, fazendo tudo. Ou seja, não é uma coisa ou outra. Não é um negócio aqui, outro ali, mas tudo. Tudo que for necessário, rápido, diligente, com dedicação, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O verbo aqui, para a ideia de preservar, é um verbo grego que significa guardar, proteger, tomar conta de algo. Sabe quando você tem que cuidar de alguma coisa que não é sua? Não sei se você é assim, mas eu tenho a sensação de que eu preciso cuidar melhor de algo que não é meu do que de algo que é meu. Então, se eu estou dirigindo o meu carro, eu tenho um cuidado. Mas se eu estiver dirigindo o seu carro, provavelmente eu vou ter um cuidado ainda maior.
porque é algo seu e não meu, não é? Então, a palavra preservar, ela tem essa ideia de proteger, de tomar conta, de cuidar. Veja que a ação que Deus está dizendo para nós fazermos não é a de criar unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós não criamos isso. Isso é algo que é criado por Deus. Ele criou. É dele, entende? Essa unidade no Espírito no vínculo da paz, que é a igreja, foi criado por Deus. É obra de Deus, é precioso para Deus. Então eu tenho que cuidar com muito zelo. Eu tenho que preservar isso, aplicar diligência, zelo, para que isso jamais seja maculado, porque é obra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É precioso para o Senhor. O Espírito nos uniu, nos fez um só corpo em Cristo, e o que se requer de nós? Que nós preservemos isto. Que nós lutemos para preservar algo que nós não criamos. O que significa unidade? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. Unidade é o estado de união, estar junto. É a qualidade de ser um só, algo indivisível. Deus nos chamou para preservar o que faz a igreja ser uma coisa só. O que faz a igreja ser uma coisa só? Está lá várias coisas do verso 4 ao 6. O que faz a igreja ser uma coisa só? Ela é um corpo. Ela é habitada por um só Espírito. Há uma só esperança para a nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tudo é um. E nós precisamos preservar esta unidade. Isso que nos faz nos aproximar, isso que nos une e nos vincula uns aos outros, a gente precisa preservar. E para que a igreja seja una e não haja divisão entre nós, é preciso que tenhamos o mesmo modo de pensar uns com os outros, não fiquemos devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Deixemos de julgar uns aos outros. Acolhemos uns aos outros. E cooperemos com cuidado em favor uns dos outros. E aqui eu só peguei 5 só para fechar uma mão, porque certamente teríamos mais. Peguei aqui vários textos de Romanos, de Coríntios. Para que não haja divisão, para que a coisa continue sendo coesa, harmônica. Nós precisamos nos dedicar nisto. Devemos nos esforçar para preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Vínculo é aquilo que amarra, é um laço. O laço que nos une, que nos mantém juntos, é a paz. E Jesus é a nossa paz, como nós lemos em Efésios capítulo 2. É a fé em Cristo Jesus, é o amor de Jesus em nós e o nosso amor por Jesus que nos faz abraçar e acolher uns aos outros. Essa paz foi estabelecida por Deus. Pela fé em Cristo, nós somos transportados, irmãos, de um estado de inimizade, de aversão uns contra os outros, de dissentimento, de conflito, para um estado de paz, de harmonia, de amor, de companheirismo, de amizade, de solidariedade, de reciprocidade. Nós somos resgatados de lá para cá, entende? Aquelas coisas não podem mais caracterizar a nossa união. Mas por vezes há em nós coisas que nos inclinam à inimizade, aversão, dissentimento, conflito. Meus irmãos, a gente precisa negar todas essas coisas, renunciar todos esses sentimentos.
e buscar viver de forma coerente com esse novo reino que nós vivemos. Um reino de reciprocidade, solidariedade, amizade, companheirismo, amor, harmonia, paz. Voltando, irmãos, ao compromisso que nós fizemos uns com os outros, baseado nesse verso 3, trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Você, membro desta igreja, se comprometeu com isso. Se você ainda não é membro desta igreja, mas pretende se tornar, saiba, você precisará se comprometer com isso. É um pacto. Nós vamos trabalhar e vamos orar para preservar a unidade que o Senhor estabeleceu entre nós, no Espírito. E nesse sentido, então, eu encerro com 2 perguntas. E dentro de cada uma, algumas outras, para te ajudar a pensar na prática de tudo isso. Primeira pergunta: você tem orado pela união entre os membros da sua igreja? Você tem orado pela união entre os membros da sua igreja? Dentro disso, você tem apresentado ao Senhor em suas orações os seus líderes? Você tem orado pelos seus líderes? Você tem intercedido pelos irmãos que estão afastados da comunhão? Você tem intercedido por eles? Você tem orado por eles? Você tem pedido ao Senhor nas suas orações que Ele abençoe os novos membros que estão chegando para que desfrutem conosco de um ambiente de paz? Você tem orado por esses novos membros? Ou por estes que futuramente ainda serão incluídos como membros deste corpo? Você tem orado por essas coisas? É um compromisso seu. Orar pela união, pela unidade do Espírito no vínculo da paz entre nós. Segunda pergunta: você tem trabalhado pela união entre os membros da sua igreja? Você tem sido diligente em estar presente nos cultos, nos estudos bíblicos, nas reuniões de oração? Você tem sido diligente? Porque unidade se reflete em comunhão, em presença. Você tem sido diligente nisso? Você tem se esforçado para ser agradável com os seus irmãos, com gentileza e boa vontade, mesmo quando sente que não é recíproco? Se você não sabe o que é algo recíproco, é algo que vai e volta. De repente, alguém pode ser gentil com uma outra pessoa, mas não recebe de volta gentileza. A pergunta que eu estou fazendo é: você tem se esforçado para ser agradável com seus irmãos, com gentileza e com boa vontade, ainda que isso não retorne de volta para você? Você tem se importado com os irmãos que se ausentam semana após semana dos cultos? Você tem trabalhado para alcançar essas pessoas? Tudo isso se resume nessas 2 perguntas: se você tem orado e se você tem trabalhado pela união entre os membros da sua igreja. Essas 2 perguntas te ajudam a refletir sobre mudanças práticas que você precisa realizar na sua vida, que eu preciso analisar e reavaliar na minha vida, e todos nós juntos. Eis o nosso primeiro compromisso: trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz.
Você é capaz de repetir esse compromisso comigo? Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Mais uma vez. Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos orar. Bondoso Deus, o Senhor criou essa igreja. O Senhor criou a igreja de Cristo que se espalha por todo o mundo. Ó Deus, quando olhamos com os nossos olhos físicos, nós percebemos muita divisão, muita inimizade, muitas barreiras de separação, mas a Tua palavra fala que em Cristo há uma união espiritual. Algo que nos conecta, algo que nos põe juntos. E, ó Deus, essa união nós queremos preservar. Nós queremos nos empenhar, Senhor, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque sabemos que é algo precioso para o Senhor. Por vezes a nossa carne se inclina, Senhor, à inimizade, à indiferença, ao desprezo, ao preconceito. Senhor, nos perdoa e nos faz viver à luz do Evangelho da paz, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Ó Deus, que a Tua palavra, ora lida e exposta, seja aplicada em cada coração, em especial nos que já são membros desta igreja, para que possamos viver à luz da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.